Bom dia, pessoal, tudo beleza? Então vamos aí dar continuidade no capítulo de potencial elétrico. Vamos ver se a gente consegue terminar esse capítulo hoje, né? Então vamos lá. Hoje, então, vamos discutir aí a respeito de o cálculo do campo elétrico a partir do potencial elétrico, tá? Então, nessa situação, a gente viu, nesse capítulo ainda, que era possível determinar o potencial elétrico a partir do campo elétrico, né? Então, aqui é um processo inverso, tá? Tem como demonstrar essa equação, eu não vou demonstrar essa equação hoje com vocês, mas se em algum momento vocês tiverem interesse, eu posso fazer essa demonstração aí. Então, olha só, se a gente tem aqui linhas equipotenciais e a gente considera um eixo S, tá? Esse eixo S a gente pode associar um vetor de deslocamento aqui ds, tá? E nessas linhas equipotenciais está associado um campo elétrico. Para calcular o valor desse campo elétrico na direção de S, basta fazer menos a derivada do potencial em relação a S. Então perceba que ES é a componente do campo elétrico na direção de ds. Essa derivada parcial aparece aqui porque o campo elétrico pode depender das três direções, x, y, z. Então, no caso de depender das três direções, a gente vai ter que o campo elétrico na direção x é menos dv dx, o campo elétrico na direção y é menos dv dy, e o campo elétrico na direção z é igual a menos dv dz. Então, perceba que essa derivada aqui, tá, é em relação a cada uma das direções que o campo elétrico pode estar dependendo, tá? Quando o campo elétrico é uniforme, basta calcular menos ΔV por ΔS, que é uma equação que é vista no ensino médio, e a gente tem o valor do campo elétrico, tá? Onde S é a perpendicular às superfícies equipotenciais. Agora vamos fazer um exemplo para ficar um pouco mais claro, né, como que a gente pode aplicar essas derivadas parciais aí, porque talvez vocês não lembrem que viram lá em cálculo 2 provavelmente, tá? Então talvez ainda tenha um pouquinho de dúvida a respeito disso aí. Então, supondo aqui, ó, no exemplo 1, que a gente tem um potencial elétrico dado por essa expressão, V igual a 2x² menos 3y². Qual é o módulo do campo elétrico no ponto 3, 2 e 0? Então, vou pegar essa expressão do potencial e vou fazer menos a derivada em relação a x, que aparece aqui. Então, olha só, quando eu faço essa derivada, eu vou pegar essa expressão. Esse cara aqui depende de x. Então, a derivada dele vai descer o 2. Vai ficar 2 vezes 2, 4. 2 menos 1 vai dar 1 aqui em cima. Então, vai ficar menos 4x. O menos aqui da expressão. O menos 3y², eu estou derivando em relação a x. Então, esse cara aqui, ele passa a ser constante. Se ele é constante, qual que é a derivada de uma constante? Vocês sabem que é igual a zero. Então, a derivada é só menos 4x. Agora, olha o detalhe. O x vale 3 metros. Então, eu vou substituir. 4 vezes 3, 12 volts por metro é o campo elétrico na direção x. Vamos para o próximo. O próximo é o EY. Agora, eu vou derivar em relação a y. Então, tem que tomar um certo cuidado. Se eu estou derivando em relação a y, vai dar 2x², a derivada vai ser 0 agora, tá? 2 vezes 3 vai dar 6, que aparece aqui. Esse menos com esse menos fica mais, então fica mais 6, vezes o 2². Não, 2² não, vezes 2. Aqui está escrito errado, tá? Ó, é 2 o valor de y. Aqui está calculado errado, tá? Seria 6 vezes 2, tá? 6 vezes 2, aqui seria 12 volts também, por metro. Difícil digitar, se escrever com essa canetinha aqui, tá? Então, substitui o valor de y, certo? Agora, o EZ. Vamos derivar em relação a z. Quando você faz a derivada em relação a z, ninguém aqui depende de z. Então, vai dar 0, esse cara dá 0. Mesmo que tivesse um ponto z aqui,
o EZ seria zero, porque o campo elétrico só depende da direção x e y. Como é que eu calculo o módulo? O módulo basta calcular a raiz quadrada de cada uma das componentes ao quadrado. Tá? Fazendo isso, a gente vai ter esses valores aí, considerando que aqui é 12 e aqui é 12 também ao quadrado. Tá? Então tem que fazer a correção aí. Vocês refaçam o cálculo aí para ver quanto que dá esse campo elétrico. Tá? Agora olha só. Em relação à energia potencial elétrica de um sistema de cargas pontuais, o que acontece? Se você tem duas cargas elétricas, a gente viu que existe uma força elétrica entre elas. Bom, mas se existe uma força elétrica entre elas, quer dizer que se eu tiver uma carga aqui e eu, em algum momento, eu liberar essa carga, ou ela vai sofrer atração, que entrar em movimento, as duas, ou as duas vão sofrer repulsão e entrar em movimento também. Então eu posso dizer que existe entre essas duas cargas uma energia potencial associada, tá? E essa energia potencial é de que forma? É uma energia potencial elétrica. Então a energia potencial elétrica entre duas cargas, ou de um sistema de cargas pontuais fixa, é igual ao trabalho que se deve ser executado por um agente externo para montar o sistema, começando com as cargas a uma distância infinita uma das outras. Então você tem duas cargas a uma distância muito grande e a energia potencial é a mesma energia que você teria que gastar para trazer essas duas cargas uma próxima à outra. Tá? Se é igual ao trabalho, eu posso colocar aqui a força aplicada e a força elétrica, porque nesse caso é de repulsão. Então vai ter uma força elétrica de repulsão e aqui uma força aplicada que seria a força necessária para trazer essas duas cargas próximas uma das outras. A energia potencial ela é dada justamente pelo trabalho realizado por essa força aplicada, que pode ser escrito como 1 sobre 4 πε0, Q1, Q2 dividido por R. Perceba que a energia depende do produto das cargas, o que é do sistema das cargas, e inversamente proporcional à distância. Tá? Aqui vai o inverso da distância, não ao quadrado. Lembra que a força é ao quadrado aqui, a energia não. E a energia, assim como o potencial elétrico, é uma grandeza escalar. Ou seja, você só vai calcular o valor do módulo e com a sua respectiva unidade, onde a unidade de energia é sempre a mesma, a unidade de energia é o joule. Certo? Quando o trabalho for positivo, se as cargas tiverem o mesmo sinal, e o trabalho será negativo se as cargas tiverem sinais opostos. Ou seja, a energia potencial é uma grandeza que pode ser tanto positiva quanto negativa. Então tem que tomar um certo cuidado aí com esses sinais. Vamos fazer um exemplo de energia potencial. A figura mostra 3 cargas pontuais mantidas fixas no lugar por forças não especificadas. Qual a energia potencial elétrica desse sistema de cargas? Suponha que a distância seja 12 centímetros e que Q1 vale mais Q, Q2 vale menos Q, Q3 vale mais 2Q, onde Q é igual a 150 nanocoulombs. Então perceba que o sisteminha está montado e eu quero calcular a energia total associada a essas 3 cargas. Por que tem energia associada? Porque se elas não forem fixas, elas vão entrar em movimento, então tem uma energia associada. Tá? Como que a gente vai fazer isso? Vamos aplicar a expressão da energia. Só que, quais são as associações possíveis que eu posso ter de duas em duas? Ó, perceba que a energia depende de duas em duas. Quais são as associações possíveis? 1 sobre 4 πε0, eu posso ter Q1, vou pegar o apontador aqui, Q1 com Q2, aparece aqui. Eu posso ter Q1 com Q3, que aparece aqui, e eu posso ter ainda a associação de Q2 com Q3. Então, a energia potencial é a soma dessas associações. Para simplificar o cálculo, vamos substituir aí quem são esses valores. Como D é o mesmo, eu posso tirar ele aqui. O Q1 vale Q, positivo. O Q2 vale menos 4Q.
o Q1 mais Q, o Q3, 2Q está aqui, e o Q3, 2Q, e o Q2 está aqui, menos 4Q. Substituímos todo mundo e vamos fazer essas multiplicações aqui, ó. Tomar um cuidado aqui, porque aqui é produto, ó. Esse com esse, esse com esse e esse com esse. Vamos lá? Então, vai ficar menos 4Q vezes Q vai dar 4Q negativo aqui, ao quadrado. Aqui dá 2Q ao quadrado. E aqui dá menos 8Q ao quadrado. Menos 8Q ao quadrado com menos 4Q ao quadrado vai dar menos 12. Menos 12 com mais 2 vai dar o menos 10 que aparece aqui. E o Q ao quadrado é do produto. Então agora, olha que moleza, é só substituir os valores para a energia. Substitui ali a constante K, que é 1 sobre 4πε0, o 10, o Q ao quadrado e o 0,12. Substituindo esses valores, a gente vai encontrar então que a energia potencial é 17 vezes 10 a menos 3. Cuidando que... mouse parou não. Eu não estou enxergando o mouse aqui. É menos, porque aqui tem um menosinho aqui. Tá? Como vocês estão vendo aqui, o menos continua. Menos 17 vezes 10 a menos 3, que pode ser escrito como menos 17 milijoule. Tá? Então não tem grande dificuldade aí para vocês calcularem a energia potencial. E na próxima aula, a gente pode continuar falando um pouquinho daí de potencial gerado aí, o potencial gerado por uma esfera condutora carregada. Tá? Isso a gente vai ver na próxima aula. Conto com vocês, espero vocês lá. Tá? Grande abraço.